Gente Servindo Gente é uma série da Visão Mundial onde a gente conta a história de quem faz a Visão Mundial acontecer. E hoje estou aqui com a Raquel, que trabalha na Visão Mundial, que faz a Visão Mundial acontecer, que é uma pessoa que vive o Gente Servindo Gente. Então, Raquel, bem-vinda. Obrigado por você ter vindo. E a ideia da gente conversar aqui é você contar um pouco quem é a Raquel, o que você faz na Visão Mundial e as histórias das quais você já vivenciou aqui nesse tempo. Então, quem é a Raquel? Conta um pouco de quem é você pra gente, por favor. Certo. Para mim, primeiro, é uma honra fazer parte, desse momento tão único e especial dentro da Visão Mundial. Bom, falando um pouquinho sobre a Raquel, eu tenho 33 anos, sou formada em Relações Internacionais, sou uma paulistana mineira. Boa. Porque eu nasci aqui em São Paulo, mas eu cresci, eu acho que com menos de um mês de idade, minha mãe e meu pai se voltaram para Uberaba, Minas Gerais, e aí eu cresci lá. Então, de vez em quando eu falo um uai sem querer, mas é isso, eu acho que eu sou uma paulistana ali misturada com mineira. E amo café, amo viajar. Boa. Acho que assim, isso... Uma curiosidade sobre mim, talvez seria interessante falar. Eu falo grego. Grego. Um pouquinho arranhado, porque já tem muitos anos que eu não me comunico em grego, mas eu falo grego. Mas por que você fala grego? De onde você tirou a ideia de falar grego ou seus pais são? Não, na verdade eu queria fazer uma viagem internacional assim que eu fizesse 18 anos e surgiu a oportunidade de ir para a Grécia, passar um tempo lá e eu... acabei de fazer 18 anos, falei, é pra isso que eu vou fazer, né? É pra esse lugar que eu vou, é isso que eu vou fazer. Então eu fui pra Grécia e lá eu comecei a trabalhar e jogava basquete. Sem falar grego? Sem falar grego. Tá. Eu fui sem falar grego, arranhando um pouquinho o inglês, tá. Mas com 6 meses mais ou menos, convivendo só com pessoas que falavam em grego, eu comecei a aprender. Caramba! E aí eu acabei ficando 2 anos. Eu fui para trabalhar e aí comecei a jogar basquete também, jogava basquete lá na minha cidade. E aí comecei a jogar basquete lá, de uma forma armadora, e foi muito, muito legal. E acabei ficando um período um pouquinho mais, e aí eu tive a oportunidade de estudar o grego, o inglês. Caramba, então, primeiro que eu achei muito legal você ter falado isso, porque eu não faria a mínima ideia disso. Sim. Acho que eu não conheço, a primeira vez que eu conheço uma pessoa que fala grego, ou seja, geralmente a gente fala... Tô falando grego, você literalmente pode falar isso. Mas conta um pouco o que fez você ir para a Grécia, assim, de onde? Porque assim, tô curioso para saber um pouco mais sobre como você aprendeu essa língua. Sim. Acho que muito por necessidade, né, pelo que você falou. Mas por que Grécia? De onde surgiu? Qual foi a ideia de você ter ido? Que viagem é essa, assim? Por causa do basquete? Porque... Então, acho que foi um pouquinho de vontade, né, de uma pessoa jovem de 18 Querer anos. ir para algum lugar. Queria ir para algum lugar e surgiu a oportunidade. Eu tinha uma prima que morava lá, então eu acabei indo para lá. Isso facilitou muito, né, esse caminho mesmo. Mas em 2018 eu tive a oportunidade de voltar para a Grécia para trabalhar com refugiados da Síria. E isso foi espetacular para mim. Então você foi para a Grécia, isso. Voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. E voltou para servir como voluntária para uma instituição onde eu cuidava de refugiados da Síria. Tanto na Grécia, passei um período lá, e depois eu fui para a Turquia também cuidar de refugiados da Síria. Ou seja, então você morou na Turquia e na Grécia. E na Turquia, isso. Você não chegou a ir para a Síria? Eu ficava na fronteira com a Síria, bem pertinho ali. Eu trabalhava na época, era em Antioquia, né? Que foi onde aconteceu até aqueles terremotos e muitas pessoas, né, famílias acabaram se perdendo. Você já tinha se formado nessa época? Não. Me formei agora recentemente. Então depois de tudo isso você voltou e se formou? Isso. Em Relações Internacionais. Isso mesmo. Tá. E hoje, e aí, dentro desse cenário todo, você volta definitivo para o Brasil com... Sim. Desculpa, não com que idade, mas em qual ano?
Eu voltei em 2018. 2018. No mês de 2018. Tá. E nesse período eu conheci uma amiga. E essa amiga ela é muito voltada, né, para organizações que têm feito trabalhos, né, de impacto social. E ela me falou da Visão Mundial. E aí foi aí que eu conheci a Visão Mundial e eu comecei a acompanhar nas redes sociais, a atuação e tudo mais. E me apaixonei, né, e se tornou um sonho trabalhar aqui na Visão Mundial. E eu, assim, Raquel, você já contou em vários outros lugares essa história e eu quero que você poderia contar pra gente um pouco aqui, que é como foi essa sua vontade de trabalhar na Visão Mundial, né? Porque você tentou várias vagas, não foi? Sim. Inicialmente, né, essa minha amiga falou da Visão e eu comecei a analisar, a ver tudo que fazia, acompanhar tudo. E aí foram surgindo algumas vagas, né? Mas eu ainda não tinha condições, não tinha como vir para São Paulo. Então eu só ficava ali namorando de longe, Boa. né? Paquerando ali a Visão Boa. Mundial, mas não conseguia vir. E aí quando foi em 2023, eu tava assim, eu sou cristã, e eu estava orando, falando para Deus que eu queria muito trabalhar em um local onde eu poderia transformar vidas. Né? Eu acho que o lema da minha vida, desde novinha, às vezes eu ouvia aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu tinha ali meus 10 anos de idade. E aí as pessoas perguntavam e eu logo respondia, eu quero ser missionária, eu quero mudar a vida das pessoas. Então assim, a minha vida, ela sempre foi, né, com esse objetivo de realmente transformar e impactar a vida de pessoas. E aí quando foi em 2023, eu estava orando e falando, Deus, olha, eu preciso agora de uma transição, eu quero mudar, eu quero encontrar um local, né? E aí surgiu uma vaga. E eu falei, essa é a última vez que eu me candidato. Para a Visão Mundial. Para a Visão Já Mundial. Já me candidatei várias vezes. Agora é hora de ver se quem me falou isso, Deus, Espírito Santo, vai valer. É isso mesmo. E aí foi aquela última, eu falei, essa vai ser a última vez. E eu mandei o meu currículo, assim, pra mim foi muito incrível, porque eu mandei o currículo em uma semana, tipo, no final da semana ali, por volta de quinta, sexta-feira. Quando foi numa terça-feira, eu estava no hospital com a minha mãe ela perdeu a visão, então a gente estava fazendo um tratamento para ela tentar recuperar a visão. E a gente estava no hospital, eu recebi uma ligação, né, me falando que queriam fazer uma entrevista comigo. Na quarta-feira a gente fez a entrevista, na sexta-feira eu estava aprovada. Segunda-feira eu estava mudando para São Paulo. Caramba! Em menos de uma semana eu larguei tudo e vim para São Paulo. E você, essa vaga, você lembra qual que era a vaga? Era a vaga de assistente financeiro de projetos. Que foi quando eu entrei aqui. Tá. Que, na verdade, para as pessoas que estão ouvindo a gente, na área de finanças a gente tem várias pessoas que trabalham pelos projetos que a gente tem, né, com governos, empresas, que na verdade precisam focar nos detalhes de como, na prestação de contas, na transparência. Sim. E quando você vem para essa vaga, você já tinha morado em São Paulo ou não? Eu já tinha morado aqui, mas não tinha sido por longos períodos. Na verdade, eu tinha me mudado para cá, mas a minha mãe perdeu a visão. Então, como morávamos só nós duas, eu acabei voltando, né, para Uberaba para ajudar ela nessa parte de adaptação e tudo mais. Porque, tipo, uma pessoa que enxerga, ela era pastora, ela foi pastora por mais de 20 anos, e é extremamente ativa, de repente perdeu a visão. Caramba. Isso acabou... E ela perdeu a visão 100%, Raquel? 100%. E o que aconteceu? Diabetes. Caramba! Sim. A diabetes, ela acabou, né, prejudicando nesse sentido. E aí a minha mãe, ela, assim, pra mim, ela é minha heroína. Ela é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. E nada mudou, né, assim, pra ela, né, internamente. Apesar de fisicamente ter mudado muito, eu consigo ver, né, permanecer... Eu fico um pouco emocionada pra falar sobre isso. Mas eu consigo ver a mesma fé, a mesma força, e inclusive foi ela quem me incentivou a mudar e vir para a Visão Mundial. Então, sua mãe uma mulher, pastora, perdeu a visão, você é filha única? Não, eu tenho um irmão também. E aí, mas era você que morava com ela? Isso, sim. Mesmo com tudo esse cenário, ela falou, vai... Ela que me incentivou e falou, filha, vai, porque é uma oportunidade muito boa e era um sonho seu. E por ser também, né, minha mãe, ela sempre sonhou também em ser missionária, em cuidar de crianças. Então, quando ela viu essa oportunidade, ela falou, filha, vai realizar o meu sonho, né? Que legal. Na sua vida. Então foi muito assim, um incentivo dela mesmo, que me fez ainda mais ter força para vir. E hoje na Visão Mundial,
você está atuando na área de contas a receber. Contas a receber, ou Isso, seja, você que vê todos os doadores, né, individuais que fazem as doações, os nossos... Hoje eu faço parte desse processo, né, de arrecadação de indivíduos e também da parte de controle e gestão do valor que a gente recebe para que os nossos projetos continuem andando. De modo geral. De modo geral. E hoje, assim, é bonito ouvir sua história, acho que é bastante surpreendente para mim, porque você é nova e você tem uma história muito missionária. Sim. E como você equilibra isso, sendo a Visão Mundial sendo uma organização social, Sim. focada na transformação, mas a gente tem um motivo para ser, né? Sim. Ou seja, eu sempre digo que a Visão Mundial tem um problema a resolver, né? Tem uma ação a fazer, mas a gente faz tudo isso por um chamado. E como você lida com isso, assim? Ou melhor, como isso se conecta com você, o chamado da Visão Mundial com o seu chamado, o chamado da Raquel? Isso é muito assim, incrível, porque eu acho que é exatamente sobre isso. Como eu disse, o meu coração sempre foi em impactar pessoas. E de repente eu encontrei o coração da Visão Mundial, Sim. sabe? E a gente começou a caminhar. Eu vejo muito um alinhamento de propósito, de chamado, né, de coração mesmo, de pensamentos. Então eu sinto que na Visão Mundial eu consigo cumprir, né, e caminhar para aquilo que é o meu plano de vida. Né? É aquilo que eu nasci realmente para fazer. Posso contar um momento você pode contar tudo. E antes de você contar essa parte, eu acho legal quando a gente conversa com pessoas aqui que não são pessoas que estão no campo, né? Diretamente no campo. Porque todo mundo, a maioria, se você vai assim, quem trabalha na Visão Mundial é quem está cuidando lá da criança. Sim. A gente tem uma equipe grande, né, hoje, entre funcionários, voluntários, mais de 300 pessoas que faz a Visão Mundial acontecer. Mas é legal também perceber que quando a gente fala de gente servindo gente, Sim. a importância de você ter entrado para gerir as finanças do projeto, né? Um projeto bem gerido, um projeto com boa prestação de contas, a gente consegue entregar, servir mais gente, né? Com certeza. Então é legal também quando você, na área que você trabalha, que é quem cuida e ajuda a ver se o doador pagou ou não pagou, se o problema foi de algum processo do cartão, não foi do doador, ou a gente tem que contatar. Tudo isso só é possível fazer porque tem gente trabalhando por gente, ou seja, é Raquel, gente trabalhando por gente na ponta, ou seja, para a pessoa que tem que fazer a ação com a criança, conseguir chegar na criança, ou seja, a doação chegar na ponta com a maior efetividade possível, né, de maneira mais clara, mais transparente, rápida, honesta, porque eu acho que muito do que a gente faz na Visão Mundial é baseado na confiança das pessoas. Sim. Então acho que é legal as pessoas, os doadores individuais conhecerem você de alguma maneira, tipo falar, pô, ela que ajuda a garantir isso. Mas voltando, qual a história que você quer contar aí? Que você falou? Alinhando, né, o coração, assim, eu hoje aqui em São Paulo faço parte de uma igreja, e nessa igreja, na época em que aconteceu a emergência no Rio Grande do Sul, eles começaram a mobilizar algumas pessoas para estar em campo, né, no Rio Grande do Sul e cuidando de pessoas e tudo mais, das pessoas que estavam precisando. E eu, tipo, meu coração se acendeu e eu fiquei, meu Deus, eu quero ir e tal. E quando foi no dia seguinte, a Visão Mundial lançou uma campanha, né, de arrecadação para ajudar aquelas famílias. E eu, né, como eu trabalho na parte de contas a receber, abri a conta bancária e eu assustei. Sim. Porque tinha tanta arrecadação de pessoas, sabe? Assim, isso me impactou de uma forma muito grande. Sim. Né? Porque a gente estava ali respondendo uma emergência, a gente não espera que aconteça uma emergência. Sim. Mas no caso aconteceu. Sim. E qual foi a posição, o coração, a postura da Visão Mundial? Sim. Foi de responder muito rápido. Então, quando eu vi aquela mobilização, as pessoas doando, instituições, né, chegando até nós, querendo ajudar,
E aqui dentro também, né, todo mundo Sim. se movendo para isso, com esse objetivo, com esse foco, eu entendi que eu deveria estar, que eu estou exatamente no Onde lugar que você eu deveria estar. Não, isso é legal você falar, porque a emergência do Rio Grande do Sul, eu estou há 9 anos na Visão Mundial, né? Sim. E desde que eu virei diretor, a gente entrou, diretor executivo, famoso CEO, né? A gente optou por entrar em quase todas as emergências que a gente teve. Então a gente atuou na emergência em Vitória da Conquista, depois a gente em Recife, depois Manaus, na seca, na primeira seca, depois a gente foi pro Yanomami, Sim. e depois São Sebastião, que foi uma grande aqui em São Paulo. E foi interessante porque tem um versículo da Bíblia que fala assim, né? Quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito, Sim. né? E eu acho que minha tradução espontânea é assim, quem faz a boa e quem administra bem o pequeno, quando vem um muito grande, a gente está preparado. Sim. E a emergência do Rio Grande do Sul foi isso, né? Acho que a gente viveu a maior emergência dentro da Visão Mundial Brasil, acho que em termos de volume de arrecadação, não só financeiro, mas de itens, de distribuição, de equipe. A Fabi, que é de compras, ela veio aqui, eu nem tinha noção que a gente tinha contratado 50 prestadores de serviços que estavam lá no Rio Grande do Sul. Então é legal você trazer essa história e eu acho que também entender como a gente é mordomo, né? Um dos valores da Visão Mundial é a mordomia. E a mordomia no português, às vezes a gente fala assim, a mordomia é um conforto, mas a mordomia no conceito dos valores da Visão Mundial é administrar bem os recursos, né? Ou seja, garantir que o dinheiro chegue na ponta. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, talvez, que a gente que está na administração e no dia a dia menos operacional da ponta, é ver isso, ou seja, ver o quanto a gente recebe, a doação pequena e a grande, Sim. e administrar bem, né? Sim, com certeza. E eu acho que é legal, assim, essa experiência. E como foi para você ver esse movimento de generosidade, assim? Nossa. Porque você falou que abriu a conta ali, viu? Falou, nossa, quanto recurso e tal. E você falou não só a quantidade em totais arrecadados, mas também a quantidade de doações, né? Exato. Sim. Assim, me impactou de uma forma tão profunda, né? Ver assim, a mobilização do Brasil inteiro e às vezes de pessoas até de fora, né, do Brasil, nos ajudando. E eu falei, nossa, sabe, assim, realmente existe algo muito especial. Sim. Né? Quando a gente se posiciona da forma correta, quando nós somos uma organização correta, séria, as coisas elas caminham para uma forma, para as coisas acontecerem de verdade, né? Então, para mim foi muito especial, assim, foi muito especial ver a bondade mesmo e a graça acontecendo, né, sobre a Visão Mundial. Sim. E também justamente porque, assim, o meu coração era estar lá. E daqui eu consegui ajudar, acho que muito mais. Sim. Né? Porque lá talvez eu ia alcançar uma casa, né? Talvez ajudando, fazendo uma limpeza e ajudar algumas crianças, né? Mas estando aqui a gente pode impactar muito mais pessoas, né? Então, estando aqui ajudando nessa parte de arrecadação e tudo mais, a gente pode impactar muito mais crianças, alcançar muito mais famílias. Então, para mim foi muito especial. E é muito especial isso, Raquel, principalmente quando você fala da sua fé e a maneira como você constrói, né, a sua história dentro da Visão Mundial, que na nossa visão, a gente diz assim, a nossa visão, que cada criança tem a vida em plenitude. Sim. E a oração é para que cada coração, em português a gente traduziu, que todos os corações desejem isso. Essa oração nos coloca diante de um desafio como organização. Que desafio é esse? O desafio de ser uma organização tecnicamente, ou seja, técnica em arrecadar, usar as estratégias de marketing, comunicação, publicidade, etc. Mas saber que o que move, ou a nossa crença, a nossa visão do que move as pessoas a doarem para a Visão Mundial é um ato de oração. Sim. Então, eu lembro que também nesse período do Rio Grande do Sul, a organização orou muito. Nós oramos muito. E que eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, para entender que a Visão Mundial tem essa mística.
E essa mística de, ao mesmo tempo, fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente crê que Deus move o que precisa ser movido ou toca o coração que precisa ser tocado para que a gente possa realizar aquilo que a gente realizou. Eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Você contou um pouco do o que te levou, o que te motivou a querer entrar na Visão Mundial. E eu queria fazer essa pergunta para você, o que faz você estar sempre feliz em trabalhar na Visão Mundial, mesmo diante das dificuldades? Ou seja, o que fez você entrar ficou claro, mas o que te faz se manter dentro da Visão Mundial ou continuar servindo as crianças ou servindo gente, né? Gente servindo gente dentro da Visão Mundial? O que te motiva, o que te inspira todos os dias a ter uma perspectiva positiva do seu trabalho? Porque quem não sabe, a Raquel sempre está de bom humor no escritório, sempre está feliz, e isso é muito bonito, né? Então, queria que você pudesse contar um pouco qual é o seu segredo, ou qual é o que te faz manter essa esperança sempre viva. Eu acho que, sinceramente, é o resultado. Né? A gente percebe que tudo que a gente faz aqui, as 8 horas do dia que a gente passa aqui, não é em vão. Né? Não é uma coisa que a gente faz e, sei lá, a gente não consegue enxergar o resultado. A gente consegue ver famílias sendo realmente impactadas. A gente consegue ver que a dedicação e a nossa entrega aqui vai muito além do que simplesmente receber um bom salário no começo do mês, final do mês. Né? É muito mais sobre realmente transformar vidas, impactar pessoas, alcançar as pessoas que não são alcançadas, né? Levar água para quem não tem, né? Furar poços, enfim. Eu acho que o que me enche assim, de alegria, esperança, expectativa é saber que, além de ser um trabalho, porque eu preciso, né? É um trabalho que me mantém aqui em São Paulo, mas também eu vivo para alcançar vidas, transformar vidas, ajudar pessoas. Então, esse sempre foi o meu sonho, né? E como eu falei para você, foi a minha oração antes de entrar na Visão Mundial e continua sendo a minha oração. Que eu continue impactando pessoas e alcance muito mais, que eu consiga realmente, né, cada vez mais transformar vidas. Que legal. Só para contar uma rápida história sobre a questão do Rio Grande do Sul. Nós recebemos, né, algumas cartinhas de crianças contando, né, o quão grata elas eram pela ajuda que nós demos para elas. Então, acho que isso, né, assim, é uma coisa que enche nosso coração de alegria e esperança. Sim, legal. Raquel, obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo trabalho que você faz na Visão Mundial. E, sobretudo, obrigado pela sua visão e as atitudes esperançosas. E, de fato, espero que você continue feliz. E continue fazendo o seu trabalho tão bem feito como você tem feito. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente aqui, tá bom? Obrigada. Valeu.